Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos uma ótima quinta-feira. Eu sou a professora Márcia Souza e vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, tá? Então, turma, para hoje nós temos matemática, tá? Em matemática nós vamos rever o sistema de numeração, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho, não é tanto aprofundar não, a gente vai tentar recordar, né, tudo, tá? Para que vocês absorvam mais esse conteúdo. E em ética nós vamos estar vendo o que é a sustentabilidade e a sua importância, né? Uma palavra muito usada atualmente, ok? Nós vamos dar início aqui ao conteúdo, né, revendo o sistema de numeração, tá? Então vamos lá. Então, turma, nós vamos recordar, tá, esse sistema, que é um sistema de numeração como nós vimos na aula passada, tá? É um sistema em que um conjunto, tá, de números, que é representado por numerais de uma forma consistente, ou seja, ele vai ser representado por símbolos e quantidades, tá? E o nosso sistema de numeração, como nós vimos, né, o chamado indo-arábico, lembrem-se, né, que é aquela história que eu contei, né, criado pelos hindus pela necessidade de contagem e disseminado pelo mundo, né, espalhado pelo mundo pelos árabes, ok? E esse sistema, né, que é o de numeração posicional, que é o nosso, né, ele tem base 10, pois os agrupamentos, né, são feitos de 10 em 10. A partir dos primeiros, né, que foram criados, eles formam todos os outros números que nós conhecemos, tá? E outro sistema, tá, turma, que nós estudamos, que foi dito também na aula passada, é o sistema de numeração romana, tá? Os números romanos. Então, a gente estuda esses números romanos também nos livros de vocês, tá? Que foi um sistema também, né, no período do Império Romano, lá na Europa, né? Antes de ser utilizado o indo-arábico, se usou-se muito o sistema de numeração romana e é utilizado até hoje também, tá? Só que há aquela perguntinha, tia, por que a gente estuda números romanos? Vocês sabem por que nós estudamos os números romanos? No nosso dia a dia, turma, se vocês perceberem alguns objetos, tá? Ou então em locais em que a gente anda, a gente vai ver, né? É possível, né? Se ver os números romanos, tá? Então, esses números romanos, né? Eles são muito utilizados em relógios, nas páginas dos livros, no nome de personagens importantes como os reis e papas, e são muito utilizados também para indicar os séculos, né? Século I, século II, século XV, século X, tá? Eu coloquei até a imagem aí de um relógio, tá? Que possivelmente vocês tenham já visto em algum lugar. Página de livros também, eu tenho vários livros, né? Que seguem, né? Essa numeração, esse sistema dos números romanos, como também tenho livros, né? Que segue o indo-arábico, tá? Por exemplo, um livro de César, né? Eu tenho um livro César que é do Império Romano, tá? Os capítulos dele são em números romanos, diferente do Augusto Cury, do Max Lucano, né? Que são livros também que eu gosto de fazer a leitura, que usam o nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, tá? Vocês estão vendo aí logo do lado uma imagem de um papa, né? Também usando, né, o nome dele juntamente com o número romano, tá? Então, eu coloquei as imagens aqui só para servir de exemplo, tá? E o nosso sistema, tá? Como foi que eu coloquei essa imagem na aula passada também, é formado por esses símbolos, né, com suas respectivas quantidades. Então, nós temos o número 1, né, um elemento, 2, que são dois elementos, 3, que são três elementos, 4, quatro elementos, 5, cinco elementos, 6, seis elementos, 7, sete elementos, 8, oito elementos, 9, nove elementos, 10, 10 elementos, tá? Isso no geral, tá? Então, esses são os nossos símbolos, tá? Os primeiros que surgiram, né? E a partir deles, né, até o 9, incluindo o zero, né? Que o zero é o nulo, né? Vai formar todos os outros números que nós conhecemos, tá? E com isso, turma, porque a gente está só recordando, né? E como vocês enviaram a atividade, eu vi que tá bem certinho a atividade de vocês, muito bem, parabéns aí a todos. Sabendo disso, turma, eu coloquei essa atividade aqui, tá? Também, né? Que é o valor posicional.
Então, o que é que vocês vão fazer? Nós temos o numeral aí 123. Percebam aí, ó, né, que temos as ordens unidade, dezena e centenas. Eles foram posicionados, né, nas ordens corretamente. Logo do lado, né, vai dar indicação, né? Temos aí 3 unidades, correspondente aí à ordem que está indicando no segundo quadrinho, 2 dezenas e 1 centena, tá? E logo do lado vocês vão colocar os valores que correspondem a cada ordem dessa, tá? Do jeito que está aí no exemplo, ou seja, 3 unidades, 3, 2 dezenas, 20, 1 centena, 100, certo? Da mesma forma, vocês vão fazer da mesma forma com os outros números, 238, 357, 426, 579, 692 e 781, tá? Vocês vão alinhar, né? Colocar no valor posicional de cada um nas suas ordens. Logo na sequência, vocês vão citar, né? As ordens, né? Nomeando cada um. E no último quadrinho, vocês vão colocar os valores de cada ordem dessa, do jeito que está no primeiro exemplo, tá? É bem fácil de fazer, só observar o número e qual a posição dele que dá para vocês seguirem bem direitinho, tá? O segundo quadrinho, observando, dá para fazer o terceiro e o quarto quadrinho bem direitinho, tá? Então, a gente vai finalizar aqui, porque a gente está só recordando esse sistema que a gente viu na aula passada, que é um sistema que foi criado facilitando, né, grande parte da população mundial que segue esse sistema de numeração, tá? Ele é bem fácil, vocês já conheceram desde o infantil, nesses primeiros números. Vocês só vão utilizar, né, esses números de uma forma diferente, tá? Adicionando, subtraindo, multiplicando, dividindo, tá? Então, a gente vai utilizando eles de outras formas para facilitar o nosso dia a dia. Como num vídeo lá do início eu disse, né, que a matemática ela é de uso diário, ela faz parte do nosso dia a dia, porque nós necessitamos da matemática diariamente, tá? Ela faz parte do nosso dia. Então, aqui a gente vai dar início à ética, tá? Só uma coisinha aqui. A gente vai dar início à ética, ok? E o nosso tema hoje é sustentabilidade, tá ok? E o que é essa sustentabilidade, tá? A sustentabilidade, turma, é atender às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Tio, o que é isso? É nós utilizarmos os recursos naturais hoje, mas de forma inteligente, para que isso se mantenha para as futuras gerações, tá? Não é usar de qualquer jeito assim, esses recursos se esgotarem e as futuras gerações não terem isso, tá? Então, a sustentabilidade é atender às necessidades do presente, do hoje, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Ou seja, é a gente utilizar os recursos naturais com inteligência, tá? Para que esses recursos se mantenham para as futuras gerações, tá ok? Vamos entender melhor aqui, tá? Então, a sustentabilidade, turma, é um termo, né, usado para definir as ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais do hoje, tá? Dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações e atender um conjunto de variáveis, tanto sociais, econômicas e ambientais, tá? Então, é aquela coisa, é a gente utilizar todos esses recursos, tá, naturais que a natureza nos oferece de uma forma inteligente, sábia, para que a gente mantenha esses recursos, eles não se esgotem, para que as futuras gerações também tenham esses recursos, tá ok? Então vamos lá. Qual a importância da sustentabilidade? Tá? Então, ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente. Tanto com ações sustentáveis, tá? Os recursos naturais não vão se esgotar, né? Podendo ser utilizados por gerações futuras, por várias gerações futuras, tá? Por isso, quando você faz a sua parte, tá? Nós deixamos de prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, quando eu economizo água na minha casa,
Eu estou ajudando o meio ambiente, estou ajudando também a manter esse recurso e as futuras gerações também ter esse recurso natural, tá? Quando eu também faço a coleta, né? Ou, por exemplo, faço a seleção do meu lixo em casa, tá? Fazendo aquela separação e descartando corretamente, eu também estou contribuindo com o meio ambiente, tá? E, consequentemente, eu não estou poluindo nem o rio, nem os mares, tá? Ou riachos, não. Esse lixo não está indo para um local incorreto, ou seja, não está poluindo nada, eu estou descartando ele da forma correta, certo? Então, eu estou tendo uma atitude sustentável, eu estou mantendo, estou fazendo a minha parte, tá? Mantendo esses recursos, né? Os hídricos, né? Que é a água, de forma limpa, né? Porque eu não estou descartando o meu lixo em qualquer lugar, e dessa forma, com essa minha atitude, eu estou ajudando o meio ambiente. Tá? Então, todas as atitudes sustentáveis, tá? Elas colaboram para que o meio ambiente mantenha todos os seus recursos, para que os seus recursos não se esgotem, para que esses recursos naturais que nós temos hoje, eles também cheguem às futuras gerações, tá? É só nós, é só a gente que tem que ter atitudes sustentáveis? Não. As empresas, tá? O próprio governo, né, com políticas públicas voltadas para a conscientização de todos no social, tá? Em geral também é importante. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte contribuindo com o meio ambiente, tá ok? Então, vamos lá. Então, pode surgir a pergunta, né? Por que esse nome sustentabilidade, tá? Por que esse nome tão grande, por que esse nome é tão falado atualmente, tá? A fim de melhorar a forma, né, como a sociedade lida com o meio ambiente, o homem, né, desenvolveu maneiras de reduzir os nossos impactos no mundo, ou seja, de prejudicar o planeta, tá? E o termo sustentabilidade, ele engloba um conjunto de ações, tá? E atividades humanas que vão ajudar a garantir o futuro das próximas gerações. Ou seja, sustentabilidade são ações. Quando eu economizo água, quando eu economizo energia, quando eu separo o meu lixo corretamente, tá? Então, isso são ações, são atividades diárias que todos os seres humanos têm que fazer para garantir, tá? Todos esses recursos, né? Em volta, e também para garantir também os recursos, né, dessas atitudes que nós temos, né, que nós vamos ajudar o meio ambiente a manter, tá, para as futuras gerações. Consequentemente, né, a gente ajudando o meio ambiente, a gente vai ter, né, um bom retorno de volta, tá? Quando a gente contribui da forma errada, né, poluindo, prejudicando, fazendo queimadas, né, cortando árvores, isso a gente tem uma consequência lá na frente, que é muito ruim para toda a humanidade, tá ok? Então, sustentabilidade, lembrando, são ações e atividades, né, que nós, seres humanos, temos que ter. Isso no geral, seja empresas, lojas, o ser humano normal, famílias em si, né, sociedade unida em prol dessa sustentabilidade mundial, tá? Tipos de sustentabilidade, tá? Então, há os tipos, né? Por exemplo, sustentabilidade ambiental e ecológica, tá? Que eu acharia muito importante, né, que os governos, né, em si, eles investissem mais tanto nessa sustentabilidade ambiental e ecológica, em propagandas de consciência, né, de conscientizando as pessoas, tanto a ajudarem também a cooperarem e colaborarem com o meio ambiente, que eu acredito muito, né? Como a televisão ela é um aparelho ideológico, ela tem um poder muito grande de opinião pública, tá? De formar opinião. Então, se os governos, né, trabalhassem mais nessa questão da conscientização, eu acredito, né, que muitos, né, agiriam da forma e teriam atitudes mais sustentáveis a nível mundial, tá? Então, a sustentabilidade ambiental, turma, nada mais é do que o uso consciente dos recursos naturais, tá? Para que possamos utilizar desses recursos hoje, mais para frente, né, e garantir
também para as futuras gerações. É o que eu venho citando, né? Sustentabilidade a gente utilizar de forma inteligente o que nós temos hoje, mas garantindo também para as futuras gerações, tá? Nós temos também a sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade social e sustentabilidade econômica, tá? Então, cada um tem a sua parte, tá? Cada um tem as suas atitudes sustentáveis, contribuindo com o meio ambiente, ok? Exemplos de sustentabilidade, tá? Então, coloquei alguns exemplos aqui, listei alguns, tá? Vocês lembram até que eu pedi, né, que vocês listassem também, né, como vocês poderiam colaborar, né, em ajudando o meio ambiente, né? Eu coloquei só alguns exemplos aqui de sustentabilidade. Então, na primeira aí, economia de água, tá? Evitar o uso de sacolas plásticas, né? As sacolas plásticas, até em alguns pontos elas já estão sendo proibidas, né? A gente está usando mais a sacola biodegradável ou aquela sacolazinha mais permanente, né? Que a gente pode usar ela com mais durabilidade, tá? Reduzir o consumo de carne bovina, preferência por consumir produtos biodegradáveis, separar o lixo para a coleta seletiva, realizar a reciclagem também é muito importante, né? Isso a nível empresarial, realizar trajetos curtos através de caminhadas ou bicicletas e adotar transportes coletivos ou caronas, tá? Esse último é bem difícil para quem tem o seu transporte próprio, tá? Mas há uma tendência mundial, tá? Em outros países já estão realizando isso, as pessoas deixam seus carros em casa e estão utilizando muito transportes coletivos, tá? Ou o uso da bicicleta. Ou eles adotam só um carro entre amigos, né? Todos vão para o trabalho, tá? Mas isso é uma tendência mundial, isso funciona, tá? De certa forma lá fora, né? Porque os transportes coletivos são melhores, né? Os nossos aqui tem um problema gigantesco, né? Em relação a pouco coletivo para atender muitas pessoas. Então, aqui no nosso país teria que se mudar muitas coisas, né, para estar melhorando e as pessoas conscientemente, quem tem um carro, né, deixar seu carro em casa para usar um transporte público. Como a gente não tem um transporte público de qualidade, infelizmente, né, as pessoas que têm carro preferem ir no conforto do seu carro do que pegar um transporte público, tá? Mas assim, lá fora a tendência é bem bacana, né, que muitas pessoas, né, utilizam-se do transporte público, né, o coletivo, mas o transporte público de lá é de primeiro mundo, né, uma outra coisa. Os trens de lá também é uma outra, de primeiro mundo, é de uma outra forma, tá? Atendem melhor, dão qualidade às pessoas que utilizam. E aqui no nosso país, infelizmente, precisa melhorar, né? Para que as pessoas troquem, deixem os seus carros em casa para utilizar o transporte público. Também há uma tendência aqui no nosso país que cresce muito, é a questão das pessoas utilizarem muito a bicicleta, o que é importante também, tá? É muito bacana essa nova tendência que está ocorrendo aqui no nosso país. Então, gente, aqui é uma lista, tá? De exemplos de sustentabilidade, tá? Vocês também citaram alguns, né, em relação ao meio ambiente, tá? Que eu pedi em uma atividade passada. Então, vocês percebam, né, que depende de nós, né? Depende da atitude humana, né, para que esses recursos naturais, todos os recursos naturais, sejam utilizados hoje de forma inteligente, de forma sábia, de forma sustentável, para que a gente também garanta esses recursos de hoje também para as pessoas que vierem no futuro, tá? Então, para a nossa atividade, tá? Com base nessas informações aqui, qual a importância de ter atitudes sustentáveis, tá? De acordo com o que a gente viu aqui, é importante? Qual a importância de ter atitudes sustentáveis, tá? Então, vocês vão responder. Na segunda, por que temos que preservar os recursos naturais? Por que você tem que preservar os recursos naturais, tá? Então, você vai dizer também por quê, tá? Na terceira, quais os tipos de sustentabilidade, tá? Então, eu citei alguns aqui, há outros também, tá? Então, vocês vão citar quais os tipos de sustentabilidade, ok?
Na quarta, vocês vão pesquisar quais os 3 pilares da sustentabilidade, tá? Eu ia até falar aqui sobre esses 3 pilares, tá? Mas é importante que vocês pesquisem, tá? Esses pilares, eles são muito pedidos, né? Obrigatoriamente, né? Na sustentabilidade empresarial. Então, são 3 pilares bem importantes, tá? Da sustentabilidade, que algumas áreas precisam cumprir, tá? Com esses 3 pilares. Precisam ter esses 3 pilares, tá? Para ter essa sustentabilidade, ok? Na quinta, eu coloquei quarta ali de novo, repeti, desculpem, tá? Então é a quinta, tá? Observe o penúltimo slide, tá? Que é esse último que nós vimos agora, eu vou até mostrar aqui novamente. Vocês vão observar esse slide, ok? Essa imagem, tá? E comente o que a imagem passa para você, tá? Então, vocês vão observar essa imagem, tá? E vão dizer o que é que essa imagem está passando para mim. O que é que eu, ao ver essa imagem tá querendo me dizer o quê, tá? Então, vocês vão dar opinião, tá? Vão fazer o comentário. O que é que essa imagem passa para vocês, ok? Tá bom? Então, a gente vai finalizar aqui, tá? Ok? Eu desejo a todos uma excelente atividade, um dia mais que abençoado, que Deus possa abençoar cada um de vocês, a família de vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau, turma!